Olá pessoal, tudo bom? Então a gente vai dar aqui sequência, né, para nossa disciplina de Ethical Hacking, né, falando aí sobre o assunto da aula 5, né, que é a aula desta semana, né. Então, a aula dessa semana, na verdade, a gente vai tratar sobre pen test, né. Então, foi até um pedido aí de vocês, né, de que a gente entrasse nesse assunto, e então a gente vai, né, tá contemplando esse assunto na aula de hoje. A ideia, né, desta apresentação em vídeo é mais para apresentar algumas questões mais conceituais, né, dar uma breve introdução mesmo desse assunto para a gente depois fazer aí as atividades práticas como foi proposto aí, né, para essa semana. Então, a aula, né, de hoje a gente vai falar um pouco, uma introdução do que é o pentest, vamos falar da ferramenta, né, do Zed Attack Proxy, que vocês estão bastante interessados, né, de conhecer. A gente vai tratar um pouco da instalação, né, e também um pouco do uso, né, assim, de uma forma mais introdutória mesmo aqui nesse vídeo, tá? Então, né, a aula é sobre, né, pen test aí, penetration test. Então, né, quando a gente está pensando aqui dentro da questão do penetration test, né, ele é um teste de segurança de software, assim como outros que a gente já veio tratando nas semanas anteriores, né? E, né, como a gente já havia também mencionado, né, o teste de segurança de software a ideia é que seja um processo para avaliar e testar um sistema para, né, ver quais são os riscos e vulnerabilidades que esse sistema tem, não só o sistema, mas a questão de banco de dados também, né, como que ocorre o armazenamento e etc, né. Então, a gente tem aqui, né, quando a gente pensa em avaliação, o que é avaliação? Avaliação é a gente analisar e descobrir as vulnerabilidades, né? Com isso, a gente já até tratou nas aulas anteriores algumas avaliações possíveis, né? Como, por exemplo, a questão mesmo de quebra de senhas e etc, né? E já o teste, né, é descobrir, né, e tentar explorar essas vulnerabilidades que a gente descobriu, né? Na verdade, a senha, né, seria mais teste, não tanto avaliação. Avaliação a gente tratou também quando estava fazendo o footprint, etc, né? Então, que é tentar realmente descobrir anteriormente algumas informações, né? Então, o teste seria mesmo explorar essas vulnerabilidades, e explorar a senha também é um teste, né? Então, quais são os tipos de testes, né, de segurança, né, quando a gente está pensando em sistemas de software, principalmente, né? A avaliação das vulnerabilidades, então a gente pegar esse sistema e verificar, né, quais são os problemas de segurança que eles possuem, né? O teste de penetração, que é o foco da nossa aula, né, de hoje, que é sistema e passar por uma análise e principalmente vários ataques, né, uma série de ataques que sejam em tese mal intencionados, mas de uma forma simulada, obviamente, né, a gente não, né, a gente dentro do ethical hacking a gente não está fazendo testes de forma que seja mal intencionada, né, sempre na melhor das intenções para aprimorar, né, o sistema para poder fazer um tuning, enfim, né, poder corrigir essas questões. Então, são testes simulados, né. Também temos testes de tempo de execução, né, que seria o usuário final testando ali esse sistema, né, em tempo real, no tempo que ele está, né, em execução, no servidor de produção e etc, né, que também, né, a gente pode aí usufruir também um pouco disso, né, para dentro do ethical hacking. E por fim, né, a revisão de código, né? Então a revisão de código basicamente é fazer uma análise desse código fonte para encontrar buracos que possam ter, né, na programação em si, né? E vocês tiveram aí programação segura, então provavelmente vocês devem ter
ouvido falar sobre essa questão da revisão do código, né, e a importância disso, né, para a gente ter códigos aí mais seguros e com menos vulnerabilidades. Tá? Então, o teste de penetração, né, o pentest, ele é realizado como se a pessoa que está testando, né, que seria o ethical hacker, fosse um invasor externo, né, malicioso, que está querendo realmente ganhar acesso, invadir o sistema, roubar os dados que ali estão, né, fazer algum tipo de ataque de negação de serviço também. Então, realmente é uma ideia de como se fosse uma visão externa, né, de uma pessoa que está fora do sistema, tá? E, né, a gente tem aí, né, como vocês já estudaram, né, anteriormente, existem várias técnicas para a gente tentar assegurar, né, a segurança dos sistemas, né? Porém, né, quando a gente pensa no pentest, ele acaba sendo mais preciso, né? Porque ele tem menos falsos positivos, né? Então ele é uma situação real, né, que está acontecendo, mas ele também pode levar um tempo bastante grande para ser executado, né? A depender aí do sistema, a depender da complexidade, né, desse sistema, da dificuldade realmente de conseguir acessar determinadas vulnerabilidades. Então não é assim rápido muitas vezes, tá? Lógico que a gente usa o pentest como um mecanismo de defesa, né, e também para verificar aí, né, os planos de resposta a incidente e se a política de segurança estão adequadas para essa instituição, né? Então, conforme a gente encontrar aí mais, né, vulnerabilidades que possam ser exploradas, provavelmente, né, esses planos eles não estão muito aderentes, né, não estão em conformidade. Então, normalmente, né, o pentest ele é automatizado, né, então existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para se fazer pentest, né. A gente vai discutir aqui, né, nessa aula uma das ferramentas mais utilizadas, né, uma ferramenta bastante interessante, bastante complexa, inclusive completa, né, em vários aspectos, né, e é uma parte bastante importante aí para a gente validar, né, quando a gente está pensando em integração de código, né, então você sempre está validando se esse código ele tem os requisitos de segurança mínimos necessários, ou, né, até mais do que os mínimos, né? Então, ele acaba ajudando a descobrir novas vulnerabilidades, porque se a gente pensa, né, no processo de desenvolvimento de software, né, a gente está sempre codificando, inserindo novas linhas de códigos que potencialmente podem inserir também novas vulnerabilidades nesse software, né? Então, ele pode ajudar, né, a descobrir essas novas vulnerabilidades que aparecem, bem também como, né, verificar se as vulnerabilidades que já haviam sido detectadas, né, através de um pentest, provavelmente, né, se elas foram resolvidas, né, se de fato, né, elas não são mais vulnerabilidades, né. Então, a gente, na verdade, tem duas técnicas de pentest, né? A gente tem pentests manuais e automatizados, né? Na verdade, não dá para automatizar 100% a questão dos pentests. Então, a técnica manual, ela continua sendo necessária, continua sendo usada, né? Para poder testar tudo, né? Desde servidor, rede, dispositivo. Então, não existe assim uma bala de prata que vai resolver todas as questões, né? Então, a gente vai, de fato, né, precisar utilizar em conjunto, né? Para ter uma melhor resposta, tá? Então, o pentest, ele segue mais ou menos estes 3 passos, né? Que na verdade são muito parecidos com o que a gente já abordou nas aulas anteriores, né? Que seria uma fase de exploração, né? Onde a pessoa que está testando ali,
ela tenta aprender sobre o sistema, né, que está sendo testado. Então, quanto mais você conseguir descobrir melhor, né, então saber qual é o sistema operacional, qual é a linguagem de programação, versões das coisas, né, isso a gente já abordou nas aulas anteriores, e isso é extremamente necessário para fazer um pentest. Seria a fase seguinte é a fase de ataque em si, né, então é você testar, né, explorar aí vulnerabilidades que sejam conhecidas para esses, né, sistemas operacionais, linguagem de programação, banco de dados e etc, né, para tentar provar que elas estão presentes naquele sistema, né? Então, essa é a ideia. A ideia é que a gente consiga detectar essas vulnerabilidades. E, por fim, né, relatório, porque a gente está aqui trabalhando, né, como sempre, com o ethical hacking, né, que é um hacking ético, né, a gente não está fazendo uma coisa maliciosa, a gente está fazendo aqui para aumentar, né, para ampliar a segurança do sistema. Então, é importantíssimo que isso tudo seja relatado, né, que possa ser reportado os resultados, né, quais são as vulnerabilidades, como elas foram exploradas, né, então é bastante importante, qual que é a gravidade dessas vulnerabilidades, o nível de dificuldade que foi para ser exploradas as vulnerabilidades e, com certeza, né, uma questão bastante relevante é a gente colocar também quais são as contramedidas que podem ser feitas, né, em relação a isso. O que pode, né? Como que a gente pode resolver, né, aquilo que foi descoberto? Bom, então quais são os objetivos aí do pentest, né, de uma forma, então, sumarizando, né, o que a gente acabou de tratar? Procurar as vulnerabilidades para que elas possam ser tratadas, né, e também verificar se um sistema não está vulnerável a uma classe conhecida de defeitos, de bugs específicos que já existem, né, aí em várias bases de dados, né, e também no caso aí de vulnerabilidades que já foram relatadas como corrigidas, verificar se de fato elas foram corrigidas e o sistema não está mais vulnerável a esse defeito. Então, basicamente, o pentest ele acaba tendo esses dois grandes objetivos, tá? Agora falando da ferramenta, né? A ferramenta, uma das ferramentas aí mais utilizadas, né? Que é o ZAP, o Zed Attack Proxy, né? É uma ferramenta gratuita, open source, né? Então vocês podem inclusive baixar, possível você fazer alguma alteração, né? E utilizar isso de uma forma própria, né? Para a instituição. E é uma ferramenta que é mantida, né, dentro aí do OASP, né, que é o Open Web Application Security Project, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né? Então, o OASP é bastante conhecido, né, e essa ferramenta ela é mantida aí dentro dessa infraestrutura, né? Então, ela foi o quê? Para que serve o ZAP, né? O ZAP, ele basicamente foi projetado para testar aplicativos, né, aplicações na web, né, ele é bastante extensível, tem várias extensões que a gente pode adicionar nele, né, então ele tem todo como se fosse uma loja de aplicações que você instala extensões, né, em relação para você poder fazer testes específicos, mas é voltado para a web, né? Que na verdade é bastante coisa, né? Bastante relevante, né? A gente ter isso. Então, ele é conhecido aí como um proxy intermediário. Então, como a gente está vendo aí na figura, né? A gente tem o browser, né? Que a gente tem o nosso navegador. O ZAP ele vai entrar ali no meio como um proxy intermediário que vai intermediar aí, né? As mensagens, né, que vão ser enviadas entre o navegador e o aplicativo web, né, a aplicação web. Então, ele vai ficar ali interceptando e inspecionando, porque se ele não fizer isso, né, então a gente não consegue depois, de fato, fazer uma análise do que está acontecendo, né. Então, ele pode também modificar algum conteúdo, se for necessário, para alguns testes isso é importante. Então, ele vai encaminhar os pacotes aí, né, de um lado para o outro, ele vai
acabar interceptando mesmo, né, o fluxo aí da comunicação entre navegador e aplicação web. Então, como a gente, né, já tinha falado, então agora vamos falar mais uma coisa mais prática, né? Como que a gente faz aqui, né? O Zap, ele tem aí versões para todos os sistemas operacionais importantes, né? Então, Windows, Linux, macOS, né? Também tem imagens do Docker disponíveis, também podem ser utilizadas. Tudo isso está disponível nesse link que está aí abaixo, né? Para vocês. Então, qual que é a ideia, né, a gente nessa semana? A ideia é a gente justamente fazer uma exploração do Zap, né, conhecer as funcionalidades mais importantes e fazer algumas atividades que serão colocadas lá no plano de estudo semanal, tá? Então, obviamente, vocês vão precisar instalar ele na máquina de vocês, seja qual sistema operacional que vocês tenham. Obviamente que ele requer, né, o Java 8, né, para executar. Então, se vocês tiverem, né, tanto Windows quanto Linux, vocês vão ter que instalar primeiro o Java 8, caso vocês não tenham, né, ainda na máquina de vocês, né? Então, instalar e depois sim que seria habilitado para você instalar o Zap, tá? Só no caso do Mac e do Docker que não tem a necessidade de instalar o Java, tá? Então, como eu acho que a maioria tem o Windows ou Linux, provavelmente vocês vão ter que dar uma verificada nessa questão. Mas é tudo muito simples, né? Não preciso nem explicar como que faz a instalação, porque é bem simples mesmo, tá? Então, como que é a interface do Zap, né? Interface é essa interfacezinha aí, né, do Zap. Ela tem aí alguns blocos importantes para a gente compreender aí. Então, a gente tem em cima, né, uma barra de menus aí, que a gente pode acessar um conjunto de funcionalidades, né, que existe. A gente tem também o 2 aqui, né, que é logo abaixo, que é uma barra de ferramentas, que tem as ferramentas um acesso mais rápido, né, as ferramentas, as mais utilizadas, né, também. Então, elas ficam nessa barra. A gente tem o 3 aqui, que é bastante relevante, que é a janela de árvore, porque na hora que a gente for fazer o teste, né, vai aparecer ali, né, na parte de sites, o site que a gente está testando, que a gente está fazendo aí a penetração, né, enfim, a varredura. Então, é ali nessa árvore que a gente vai ver várias informações, tá? Na parte mais central, que é o 4, a gente tem algumas opções rápidas, né, para a gente poder tá atuando. Então, a gente tem a varredura automática, que seria um primeiro passo aí, né, que a gente vai ver logo em seguida, eu vou falar um pouquinho disso. Tem a exploração manual, né, como eu disse, né, a gente não tem como prescindir dessa possibilidade, a gente precisa fazer tanto, né, varreduras automáticas, né, automatizadas, quanto também explorações manuais, tá? Então, também tem ali um menu, né, para saber mais. Na parte de baixo, a gente tem aqui uma janela de informações, que também é extremamente importante, onde a gente vai poder fazer várias análises, tá? Então, fiquem bem atentos a essa parte aqui. E no final, né, a gente tem o rodapé, que também tem um resuminho de algumas coisas, né, dos alertas, né, das coisas que foram escaneadas e etc, né? Então, mais ou menos isso, tá? Aqui tá a explicação detalhada, né, porque depois eu vou deixar esse PowerPoint para vocês, conjunto de slides, para vocês poderem, enfim, né, terem acesso e poder estudar se quiserem, né? E aí aqui nessa parte do escaneamento automático, né? Então ali nesse menu do Quick Start, então a gente pode colocar aí a URL a ser atacada, né? Então a gente tem aí, né, a opção de escolher quais spiders a gente quer, né? Então o que é o spider, né? O spider na verdade, um script, né? Que ele vai basicamente aí buscando, né, toda a árvore dentro de uma aplicação web,
né, e fazendo aí, ele pode só simplesmente, né, pegar os HTMLs e os arquivos, né, e baixar isso, né, toda a árvore. Pode baixar até uma determinada hierarquia, né, porque às vezes se a gente deixar para baixar toda a hierarquia, isso pode ser muito grande, essa hierarquia, né? Então dá para no Zap também, inclusive, personalizar até que hierarquia que a gente quer que ele, né, que ele verifique. Só que essa, né, a gente também tem outro Spider que é o que, né, trabalha aí mais com Ajax, porque o tradicional ele não lida muito bem com a questão das aplicações JavaScript que acabam sendo criadas aí, né, vamos dizer, em tempo de execução, tá? Então é muito simples, né, para fazer isso aqui, é basicamente colocar o URL e escolher quais spiders você quer e pressionar ali no ataque, né? Bom, opa, eu voltei aqui. Então, o Zap, ele vai fazer um crawling, né? Então, o que é o crawling, né? Foi o que eu falei, né? Então, ele vai fazer essa varredura, né? Vai procurar aí a aplicação web e examinar, né? Cada página aí que encontrar em relação a algumas vulnerabilidades aí conhecidas, né? Depois, né, o Zap vai usar também um scanner ativo, né, para atacar todas as páginas, né, com, né, determinados ataques que já estão aí, que são os mais, né, comuns, né, que já tá lá dentro. Então, como eu falei, tem dois, né, a gente pode usar um só, pode usar ambas, né. O primeiro, o tradicional, ele é mais rápido, né, mas que ele vai acabar descobrindo aí links examinando o HTML, então ele vai pegando pelo HTML, ele vai buscando, né, o restante da árvore, né, é mais rápido, mas nem sempre é muito eficiente, como a questão do Ajax, né, que a gente falou que os links são gerados aí através do JavaScript, né, já o Ajax Spider, ele vai, invoca, né, o navegador que seguem aí os links que foram gerados. Então, você pode escolher, né, como a gente viu lá aqui nessa página, né, você vai falar com qual navegador que você quer utilizar. Então, você vai usar Firefox ou Chrome, enfim, né, aquele que tem que ser um que esteja instalado na sua máquina. Você pode, inclusive, testar com mais de um, é bastante adequado, inclusive, também, né. Então, é um pouco mais lenta, né? Porque porque requer alguma configuração e tudo mais, né? De um ambiente aí sem header, porque na verdade não vai ser, né, com HTML, mas que ele vai estar lidando, sim, com JavaScript. Então, como que ele vai fazer isso, né? Vai passivamente todas as solicitações e respostas aí também enviadas por proxy. A verificação passiva, ela nunca altera, né, as respostas aí de nenhuma forma e é considerada segura, é basicamente uma varredura, né, mesmo. Então, não chega a ser, né, um ataque propriamente dito, né, e é bom para encontrar algumas vulnerabilidades, né, entender uma coisa mais básica da segurança do aplicativo web, né, enfim, tá? E também, lógico, que pensar aí quais são as possíveis outras investigações que são necessárias, tá? Então, já a verificação ativa, né, vai tentar encontrar os ataques mais conhecidos, né, contra os destinos que a gente colocou lá, né, então a gente vai atacar por URL, né. A varredura ativa é um ataque real mesmo, né, então você de fato tá ali, né, atacando aquele alvo, né, e pode, inclusive, com isso, cair o sistema e etc, né, então a ideia, né, quando a gente está falando aí do ethical hacking, lembrando, né, as nossas aulas anteriores, é que a varredura aí ativa, ela só deve ser feita, né, para alvos que você tem permissão, né, para você estar testando, né? Então é bem importante isso, senão você
né, de fato pode ser aí tido como um atacante malicioso, né? Tá. Então aqui outra, né, como eu falei para vocês, né? Então vocês colocam, por exemplo, alguma URL, né? No caso aqui, testei natalia.patrice.pro.br, que é meu site pessoal, e, né, a gente tem ali onde a gente falou, né, da janela que tem toda a árvore, né? Então vai aparecer aí as páginas que ele tentou buscar, né? Então é bem interessante, porque com isso você vai podendo verificar aí quais são as URLs que foram acessadas e também, né, tem as bandeirinhas ali que já mostram, né, que existem alguns alarmes relacionados àquelas páginas, tá? Embaixo, né, naquela parte da janela de informação que eu falei para vocês, vai aparecer, aparece, né, depois de você executar o programa, vai aparecer os alertas, né? E esses alertas, eles são aí colocados aí com uma gradação, né, de níveis, né? Então a gente tem, quando é vermelho aqui é aí um alerta, né, grave, né, de um problema que precisa ser corrigido mais fácil, mais rápido possível, né? Aí tem médio, tem mais baixo, tem alguma coisa mais de informação mesmo, e falsos positivos, né? Então, se você abrir isso, você vai acabar, né, tendo aí mais informações, tá? E quais são as limitações aí da varredura passiva, né? Então, nessa primeira etapa, né, uma das limitações é que as páginas aí que são protegidas por login, elas não são detectáveis, né, a partir de uma verificação passiva, né, a menos que tenha, né, existe aí uma funcionalidade de autenticação no Zap, né, que vocês podem agregar isso, instalar, que você pode utilizar, e aí sim, né, claro, você vai poder fazer essa varredura. Mas se você usar o padrãozão mesmo dele, você não vai ter acesso a essas páginas internas, né? E também não tem muito controle, né? Quais são as sequências de exploração aí na varredura passiva, né? Ou quais são os tipos de ataque, né? No caso do ataque automatizado, né? Você vai fazer, né, o que está programado para o software realizar, tá bom? Então, por isso que, né, a importância, mais uma vez, de se fazer aí testes manuais também, né? Então, quando a gente está pensando aqui nos testes manuais, aí ele também tem uma ferramenta, né, para a gente fazer. Como que ele vai fazer teste manual, né? É engraçado, né? Mas tem realmente. Você vai colocar também uma URL que você queira explorar, né? Você vai, enfim, dar um launch aí do browser. Na verdade, nessa versão do Zap, né? Ela, na verdade, para exploração manual, é restrita para 2 navegadores, né? Que é o Firefox e o Chrome. Então, por quê? O que ele vai fazer? Ele vai abrir o navegador, né, sendo que ele que vai controlar, né, a navegação. Então, como que fica? Fica dessa forma, né? Quando você dá um launch browser, ele vai, né, abrir o navegador escolhido, né? Então, aqui eu usei o Chrome, né? Então, você até vê lá no Chrome, ele dá um aviso ali falando que está sendo controlado por um software de teste automatizado, que é o Zap, né? E vai aparecer na lateral aqui algumas, mais ou menos as mesmas coisas que a gente vê, né, na interface lá para desktop, né? Que são os alarmes, né? Que são possíveis erros e etc. E o que você deve fazer aqui, né? A ideia é que você navegue, né, nesse site, faça as várias navegações aí, né, manuais, né, em relação a isso, clicando em links, completando formulários, fazendo autenticação e etc, etc. Por quê? Porque ele tá, né, como ele é um proxy ali intermediário, ele tá captando, né, toda
esse fluxo aí da informação, né? Então, quando a gente volta lá para o Zap, na parte no desktop, né, no Zap Desktop, você vai verificar que na parte ali onde tem a árvore, né, a janela que tem a árvore, vão aparecer novas, né, informações aí. Por quê? Porque ele vai começar a capturar outras coisas a partir da sua navegação, né? Então aí você verifica que ele vai pegar coisas de terceiros, né, coisas que estão aí instaladas também. Então vão aparecer muito mais outros alertas, né, também ali embaixo. Então, outros alertas que não foram capturados com a ferramenta automatizada, né? Então, vão sendo atualizados conforme você vai navegando. Então, quanto mais você navegar, né, potencialmente mais alertas você vai ter a potencial aí de detectar, tá bom? Então, quando a gente clica no alerta, né, é interessante que essa parte é aquela janela de informação, né? Então, aparecem vários alertas, eu posso abrir, né, esses alertas aí e verificar, né, dentro deles, qual foi aí o tipo de questão, né, que foi incluída aí, né? Então, ele vai explicar, né, em detalhes o que foi observado, né? Porque né, isso aí é uma questão, um problema, e também aí tem, né, os IDs que você pode depois procurar, inclusive no site do OASP, para poder pensar em formas de mitigação, tá? Então, esse é o site, né, do OASP, do Zap, né, na verdade. Lá tem uma documentação bastante extensa aí sobre várias funcionalidades a mais. A ideia desse vídeo não era, né, esgotar nem nada a ferramenta em si, né, era mais como uma introdução, né, em relação à ferramenta, porque agora vocês vão ter, né, aí um roteiro aí de estudo, né, semanal, justamente para fazer a exploração dessa ferramenta, né, e fazerem algumas atividades para se apropriar, né, dela, do que, né, das análises, né, pensar, porque o mais importante não é só, né, se saber usar a ferramenta, é justamente fazer a análise, né, e ela tem aí várias funcionalidades bastante interessantes, que a gente pode exportar, tem relatório, pode exportar esses relatórios para fazer análise, por exemplo, no Excel. Então, tem muita coisa interessante aí, configurações, né, isso aqui que eu falei talvez o básico do básico mesmo, né, porque a gente não falei de nenhuma configuração, mas é possível, né, fazer configurações até para os testes automatizados também, né, então para ficar um pouco mais interessante tudo isso, tá? Então tem muita coisa, né, na própria documentação que pode ajudar aí vocês na exploração. É uma ferramenta bastante completa, né, uma ferramenta que tem aí muita potencial aí para ajudar no processo de ethical hacking, tá? Então, por enquanto, né, obrigado, e a gente vai se falando, com certeza.